Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui. Quem puder deixar seu like, agradeço muito, se inscreva no canal. Vamos lá, gente, eu quero trazer uma informação aqui importante do mercado da bola nacional, tá? E já esclarecer algumas coisas pra vocês, que eu sei que a torcida do Palmeiras, eu sei que tem muitos torcedores que já ficaram aí eufóricos com o que o Flamengo soltou, informação que o Mauro César soltou hoje sobre o centroavante deles, o Pedro. Flamengo está colocando o Pedro à venda e o Palmeiras já quis. Como é que vai ser isso? Vamos falar sobre. Lembrando, se você quiser assistir filmes e séries, galera, vai no primeiro comentário da descrição. Teste na hora no seu celular, no seu televisor. Você vai ter uma ótima grade de canais com filmes, séries e muita coisa para você assistir. Desenho para criançada 24 horas. Ótimo custo-benefício, então só chamar o pessoal lá, beleza? É o seguinte, gente. Expectativa muito grande para o jogo de sexta-feira, mas nesse vídeo aqui é para falar sobre o Pedro. Exatamente. O Mauro César Pereira soltou a informação agora que o Flamengo quer vender o Pedro. Exatamente, um jogador que até pouco tempo aí era titular do Flamengo. Na verdade, com o Felipe Luiz, ele tem sido reserva, né? Bem reserva, e a gente já vai tocar nesse ponto. E o Flamengo quer ali 25 milhões de euros para negociar o jogador. Lembrando que o Gerson acabou saindo, pagaram uma multa, deixou o Flamengo provavelmente vai atrás até do Andreas Pereira, pelo que eu estava vendo, tá? Porque muita gente falando que o Palmeiras ainda poderia ir atrás do Andreas Pereira se vendesse o Rios. Mas vamos deixar isso mais pra frente. Mas sobre o Pedro é o seguinte. Está aí no mercado 25 milhões de euros, tá? E aí o Palmeiras já foi atrás do Pedro um certo momento e o Flamengo não quis vender. Aquela época eu falei pra vocês que aquilo ali pra mim não passou de uma... Como posso dizer? A Leila foi muito esperta. Ela falou, olha, eu vou falar que vou contratar o Pedro. O Flamengo não ia vender nunca pro Palmeiras. E aí depois ela falou, olha, eles não quiseram vender, né? O Palmeiras cogitou pagar 120 milhões. Naquela época o Palmeiras estava contratando ninguém, aliás. Pois bem, agora o jogador está à venda. O que me chama a atenção isso foi do nada. Porque o Pedro era um jogador com prestígio lá, tudo. Ano passado fez muitos gols, até se machucar, foi um jogador que fez falta. Só que ele não veio jogando com o Felipe Luiz. Só que o Pedro teve uma lesão muito grave. E depois que ele voltou dessa lesão, que eu me lembro, ele jogou muito contra o Corinthians, aquele jogo ele deitou. Acho que contra o Fortaleza ele fez gol também, naquele jogo que foi 5-0. Mas ele tem sido reserva em todos os jogos importantes do Flamengo. Flamengo e Palmeiras, Allianz Parque, reserva. Flamengo e Cruzeiro, Mineirão, reserva. Flamengo e Chelsea, reserva. Flamengo contra o Bayern de Munique, reserva. Isso entre outros jogos. Então, isso já chama atenção. Segundo o que o Mauro César falou, é que o Flamengo diz que ele não encaixa muito com o perfil do Felipe Luiz. A gente não sabe se também está forçando a barra. Às vezes o empresário, tem questão do empresário que quer que o jogador jogue. E aí o Felipe Luiz não vai colocar, porque o Felipe Luiz tem o elenco ali do Flamengo na mão, que é muito difícil. Acho que o único treinador dos últimos que conseguiu fazer isso. Já tirou o Gabriel Barbosa, o Fabrício Bruno estrelou lá também, ó. Tchau. E agora pode ser que tenha acontecido isso. Ou também, o que chama atenção muitos palmeirenses querem o Pedro aqui, é um baita centroavante. Ou pode ter uma coisa de lesão, que é uma coisa que tem que ser cogitada sim, porque o Flamengo não abria a mão do cara, nunca abriu, nunca quis vender, olha, não, só vende por 30 milhões de euros aí agora que é 25 milhões de euros. Eu afirmo pra vocês, nenhum time da Europa e nenhum time brasileiro paga 25 milhões de euros no Pedro. Ele não vale esse preço. Como eu tava discutindo aqui nos grupos com o pessoal, ele já valeu esse preço. Ele valia esse valor antes, agora, parado, sem jogar, tudo vindo de lesão. Não, tem que ficar muito esperto. E primeira coisa já aqui, ele já tem 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então, descarta o Palmeiras isso daí, porque como é que o Palmeiras contrataria um jogador que não jogaria o Campeonato Brasileiro, poderia jogar apenas Libertadores e Copa Brasil, já é muito bom, mas temos que lembrar, galera, seria muita grana, o Flamengo não facilitaria em nada, eles venderiam pro Vasco e pro Fluminense, pro Botafogo, e não venderiam para o Palmeiras. Já vou falar quem eu acho que o Palmeiras deveria tentar contratar ao invés do Pedro. Então acho que outra coisa tem a questão do esquema. O Pedro é bom jogador? Pô, é muito bom centroavante. Só que o Pedro é aquele jogador de área. E o Palmeiras joga para um centroavante. Então isso tem que ser levantado também. Então o Palmeiras acho que não vai entrar nessa disputa e tem que ficar muito esperto com esse valor que o Flamengo está pedindo. 25 milhões de euros. O cara tá valendo 160, 170 milhões de reais. Acho que dá 160 milhões de reais isso daí. Jogador que não tá atuando. Muito esquisito isso. Então acho que é bom o Palmeiras abrir todos os olhos. Então quem tá animado com o Pedro e tudo, ó. Jogador que eu iria atrás. Almada, que está sendo cogitado para voltar pro Botafogo. Pô, Júlio, mas o Texas não venderia o Almada para o Palmeiras?
Realmente, igual eu falo do Flamengo, não venderia, difícil ter negociação entre os clubes. Só que o Botafogo não pagou o Almada até hoje. Não pagou R$1. E aí ele saiu do Lyon lá, porque foi rebaixado, então o Joe Textor tá com um jogador que ele não pagou. Inclusive ele tinha que ter pagado até agora no final do mês. Como é que tá essa situação? Então o Almada seria um jogador assim que eu investiria uma bela de uma grana, porque é um cara que muda o nível do time. Agora, o Pedro, com tudo isso que eu venho falando, não tá jogando, veio de lesão grave, eu de verdade pularia fora. Em outro momento eu queria o Pedro, agora eu não quero não. E eu quero ver quem vai pagar 25 milhões de euros no Pedro. Isso aí o Flamengo tá querendo barganhar um preço que o jogador hoje não vale. Pelo menos na minha análise, na minha opinião, em cima de tudo isso que eu passei pra vocês. E vocês, o que vocês acham? Textor não pagou a Almada, seria um jogador mais interessante, que encaixaria, que a gente precisa muito mais do que o Pedro, que é bom jogador, mas tudo isso que eu falei acho que é bem relevante pra gente pensar. Tamo junto, galera, aqui é Verdão sempre. Ótimo dia pra você, mais tarde eu tô de volta. Valeu, deixa seu comentário que é sempre muito importante e obrigado pela sua presença. Tamo junto.